Pati Terêncio. Na Concreto, seu imóvel dá certo. Pra vender ou comprar, você pode confiar. Se quiser alugar, encontrou o melhor lugar. Na Concreto, seu imóvel dá certo. Uma rede de imobiliárias e os melhores corretores ao seu dispor. Acesse concretoimóveis.com.br e faça seu imóvel dar certo também. Na Concreto, seu imóvel dá certo. 96 mais saúde. Oferecimento Sicredi. Gente que coopera, cresce. Abra já sua conta. Começa agora, 96 mais saúde. Informações e dicas sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida. Olá, você que sintoniza aqui a 96 FM, muito prazer, eu sou o Dr. Renato Germano, médico oftalmologista, e está no ar mais uma edição do 96 mais saúde. Já estamos ao vivo em 96.9 no seu rádio e pelas plataformas sociais do Facebook e YouTube da 96 FM e do Jornal da Cidade. Contamos com a participação de vocês através do WhatsApp da rádio, o número é 991239696, e também pelas redes sociais, onde você pode interagir com o nosso convidado e fazer suas perguntas. Lembrando que o programa é retransmitido sábado, às 7 horas da manhã, na 96 FM, e também é salvo no nosso canal do Spotify, que é o 96 mais saúde. E comigo na apresentação do programa está a minha esposa, dentista Mariana Dabos Germano. E no programa de hoje contamos com a participação da dentista doutora Fabiane Santos Bastazini. Vamos falar sobre a síndrome do envelhecimento precoce dental. Afinal, ela é uma condição que os dentes amadurecem e envelhecem mais rapidamente do que o normal. Isso resulta em problemas como descoloração, desgaste acentuado do esmalte, às vezes cárie e até mesmo perda prematura dos dentes. Embora essa síndrome possa ser de origem genética, a maior parte das vezes não é. Ela também pode ser causada por fatores ambientais, hábitos de vida, que é o estilo de vida. Envelhecimento precoce da boca é a perda de estrutura mineral dos dentes, que é o esmalte, muito precocemente, o que está intimamente relacionado com o estilo de vida atual, como a Mari falou. Mas por que nossos dentes estão envelhecendo cedo demais? É isso que nós vamos conversar com a doutora Fabiane no 96 mais saúde de hoje. A doutora Fabiane Santos Bastazini é formada pela Universidade de Marília. Em 2000, atuou como professora da Universidade de Odontologia da Unip em Bauru. Em 2003, foi mestre em especialista em cirurgia pela Unesp Botucatu, presidente da PCD Regional de Bauru e membro da comunidade da Síndrome do Envelhecimento Precoce Bucal. Fabiane, seja muito bem-vinda ao 96 mais saúde. Eu agradeço o convite, é um enorme prazer estar aqui com vocês, meu amigo e minha super colega dentista, que eu acho que esse é o grande objetivo, nós estarmos juntas para orientar a população e divulgar o conhecimento. Com certeza, é isso mesmo. A gente fica muito feliz de ter você aqui nos estúdios da 96 FM, é um prazer. Então, eu convido vocês a mandarem suas dúvidas. Hoje nós vamos fazer o sorteio de 2 pizzas da Pizzaria Montazoli. Então, para participar do sorteio, basta mandar sua pergunta com o seu nome para o 991239696, que a doutora Fabiane vai estar respondendo aqui ao vivo as dúvidas de vocês, tá? E, então vamos lá, começando, eu queria que você falasse um pouquinho, a Mari falou bem na introdução, sobre essa questão do envelhecimento precoce. O que é o envelhecimento precoce bucal? Hoje nós estamos percebendo que a cavidade oral está envelhecendo antes do corpo. Então, muitas vezes, praticamente todos os dias, sentam na nossa cadeira pacientes que, quando nós avaliamos os dentes, a condição de saúde oral, de uma maneira geral, ela está muito mais envelhecida do que o corpo. E aí nós paramos e pensamos, mas por que isso está acontecendo? Como explicar que a boca envelhece antes do corpo, numa geração que hoje é geração saúde, né? Quem hoje não busca o rejuvenescimento e o autocuidado? E isso tem preconizado, tem nos preocupado muito, tanto que hoje nós temos uma comunidade. É uma comunidade que já tem aí o 4º ano de vida e essa comunidade cresceu muito, porque esse é o grande objetivo da odontologia, é levar para o paciente conhecimento. Eu falo que a humildade intelectual hoje é uma palavra que tem que estar muito presente na nossa vida dos profissionais, porque nós deparamos com o paciente que ele nem imagina que aquele dente está sofrendo um processo de envelhecimento precoce. Quando ele se depara com isso e nós abordamos ele e
mostramos para ele através de uma câmara intraoral, através de fotografias, ele desconhece aquela saúde dental. Então é muito interessante o que a cortina do lábio esconde de nós, porque a face, ela sempre está ali, à mostra, né? O corpo a gente esconde um pouco, algo que não nos faz bem, com roupas, e o dente. Então o paciente muitas vezes ele se assusta com a sua própria saúde oral. E aí nós mostramos a ele que nós temos trincas, porque hoje é uma situação muito rotineira no consultório, pacientes jovens, mas muito jovens, de 18, 19 anos, com múltiplas trincas no esmalte. Verticais, horizontais ou até mesmo trincas oblíquas. E ele fala, nossa, mas esse dente é meu? Então, olha que interessante nós pensarmos que o próprio paciente, ele desconhece aquela relação de saúde bucal. E muitos acham que aquela trinca é normal. Ele nem imagina que aquela trinca instalada pode levar à fratura do elemento. Tá. Né? Por exemplo, eu que não sou da área, sou leigo, mas o que você está dizendo é, por exemplo, um paciente que tem 20 anos é como se ele tivesse os dentes de alguém com 40, 50 anos. É como se fosse mais ou menos Até mais. isso. Até mais. Até mais. Hoje nós estamos tendo uma geração que é a geração saúde. Eu falo que a geração saúde é uma geração que está em alta. Tá? Eu falo que a pandemia, ela fez 93% da população que não tinha hábito de saúde de malhar, buscar uma bicicleta, buscar alguma coisa para sair aquele alojamento que nós vivemos. E depois da pandemia saiu uma matéria muito interessante no New York Times que fala: a pandemia foi embora e deixou uma epidemia de apertadores. Nós conseguimos com isso um nível de 83% da população apertando seus dentes. O bruxismo. Bruxismo e apertamento. Ah, é diferente. O bruxismo é a pessoa que fica rangendo seus dentes. Hoje nós temos o bruxismo noturno, tá? Que não chama mais bruxismo noturno, agora é bruxismo do sono, porque a pessoa só faz esse hábito de ranger os dentes no momento que ele dorme, que desliga ali os neuroceptores. E nós temos também o bruxismo em vigília, que é mais difícil tratar, porque geralmente quando a pessoa está fazendo uma cirurgia, ou ela está indo no computador, ou pessoas que viajam dirigindo, então esse é um hábito que ele está a cada dia mais frequente. E nós também temos agora o bruxismo secundário, que é um bruxismo que ele tem uma atividade de sistema nervoso central, e ele está relacionado quando você faz uma atividade física, você desenvolve essa atividade de bruxismo e tem relação direta com taquicardia. Olha que loucura. Então a Academia Americana está nos lançando hoje vários trabalhos, a gente ficaria aqui horas indexando e conversando sobre isso, dos hábitos nocivos que o ser humano está tendo. Então eu brinco quando o paciente, você fala assim para ele, você faz exercício físico, ele fala assim, nossa doutor, eu sou muito saudável, já acende aquela luz vermelha, porque você sabe que pode ter certeza que ele aperta ou range os dentes, ele tem dieta extremamente ácida, porque a pessoa saudável, ela busca uma dieta ácida, e isso no efeito no esmalte é bastante deletério. Fabi, para quem está nos ouvindo agora, para ela saber, por exemplo, será que a minha boca está envelhecida? Tem algum sintoma que ela sente para isso acontecer, ou é só o dentista que pode ver, por exemplo? Eu acho que é muito importante nós orientarmos o paciente leigo mesmo, né? Porque para nós da área da saúde às vezes é uma informação bastante rotineira, para eles não. Eu falo para o paciente fazer o autoexame, tá? O autoexame é o paciente ir na frente do espelho e retrair seus lábios, tá? E avaliar, esse dente está trincado? Esse dente tem borda de desgaste? Esse dente tem raiz exposta? Por exemplo, a sensibilidade dentária. Raiz exposta. Hoje nós chamamos um termo que faz parte da nossa comunidade, que é lesão cervical não cariosa. São raízes expostas. A raiz se expôs, tem um processo de cavitação, mas ele não precisou de bactéria para aquilo acontecer. Aí vem aquela contrapartida. Mito da nossa época que a gente está desmistificando, e isso precisa terminar. Escovação leva a raiz exposta. Isso não existe. Você imagina assim, se você olha para o paciente ou você mesmo se olha no espelho, aí você só tem um dente canino que está com a raiz exposta. Então quer dizer que se você só escova ele com força excessiva, então você não gosta dele e você vai forçar. Não existe isso. Então a escovação, hoje 99,9% das
escovas dentais que estão nas gôndolas de mercado para ser vendida, ela é feita com nylon 6.0. Esse nylon 6.0, ele não tem poder de desgastar um dente. Tá? Então esse mito nós precisamos tirar da nossa rotina. Eu acho interessante isso, porque eu me lembro até na faculdade a gente aprendia isso, né? Que era pra gente orientar os pacientes que eles estavam escovando com muita força. E aí quando a gente vai pro consultório, sai da faculdade e vai pro consultório, eu comecei a perceber, eu falei, mas será que todo mundo tá escovando com muita força o dente? Não é possível uma coisa dessa. E aí que foi quando eu conheci o professor, o Paulo Vinícius, e ele quem fez, né, essa comunidade da síndrome do envelhecimento precoce bucal, e ele alertou e falou, não é só isso, ou não é isso. Né? Exato, e hoje nós temos a Academia Americana, tem uma vasta literatura, trabalhos excelentes no Japão, na Escandinávia, nos comprovando isso, que não tem relação nenhuma direta, tá? Para um dente ter raiz exposta, então vamos lá, me avaliei no espelho, eu tenho trincas, eu preciso procurar um profissional. Essa trinca, ela pode progredir, tá? E se ela progredir, esse dente já está vulnerável à fratura. Então o paciente às vezes fala assim, ó, nossa, eu quebrei o dente com uma bisnaguinha ou com um bolo. Não, aquele esmalte já estava trincado e vulnerável à fratura. O alimento foi apenas um expansor, ele abriu aquela fratura. Sim. Quando nós temos apenas envolvimento coronário, perfeito, nós reconstruímos, né, Mari? E o dente segue, mas muitas vezes essa fratura, ela tem uma extensão radicular. E aí se perde o elemento dentário. E qual que é a preocupação hoje nossa, tá? Da comunidade do envelhecimento bucal precoce? Nós avaliarmos um dente de um paciente de 70, 80 anos, com trincas, isso é fisiológico. Aquele dente já trabalhou por muitos anos e nós vamos entender que aquilo é natural. Agora, nós estamos vendo pacientes jovens, tá? Hoje eu atendi no consultório um paciente de 19 anos. Ele é atleta. As bordas incisais, que são as pontas dos dentes, não existiam mais. E ele me assim, relatou algo que eu fiquei assim, muito chocada. Ele aquece a água para escovar os dentes. E ele acha que aquilo é normal. Faz parte do dia a dia. Sensível que é. Ele não pode com nada, então ele aquece a água e ele falou que no apartamento dele já tem água quente na torneira e tá tudo bem. Então quando ele vai em algum lugar, ele não consegue escovar os dentes e ele acha que é normal. E o legal, eu acho que é complementar com isso também, Fabi, é que as pessoas acham que só usar pasta de dente para sensibilidade já é o suficiente. É como, e eu falo assim para os pacientes que é como se fosse um analgésico. A pessoa que tem muita dor de cabeça, às vezes vai e toma um remedinho, aí vai e toma, mas não trata a causa. Quem fica usando pasta de dente para a sensibilidade é a mesma coisa, né? Você sabe que esse é um mito, né, que se criou. Hoje nós temos um grande número de pacientes que utilizam creme dental, eles mesmos compram para tentar, entre aspas, inativar aquela sensibilidade, mas eles estão criando um problema ainda maior. Por quê? Porque o creme dental com dessensibilizante, ele serve como anti-inflamatório local, tá? Então ele vai evitar ou de reduzir aquela sensibilidade. Mas hoje nós temos tratamentos para isso, tá? Por que acontece a sensibilidade? Porque nós temos túbulos dentinários expostos que eles teriam que estar obliterados. Então, usar o creme dental, nós temos às vezes paciente que está longe, não dá para vir, a gente, lógico, lança a mão do creme dental para um período transitório para aquele paciente ter conforto, tá? Mas ele não pode seguir nessa situação. Por quê? Porque uma hora, toda a sensibilidade, você concorda que uma hora nós vamos ter um problema maior? E a hora que nós vamos ter a morte pulpar. Esse dente vai morrer. Toda essa sensibilidade que acontece, ela acontece em um primeiro momento, ela dura alguns segundos para passar, depois esse segundo vai aumentando, vira esse minuto e até que nós temos a morte pulpar. Então, nós sabemos hoje que nós temos tratamento. Gente, quem tem sensibilidade nos dentes, nós precisamos conversar sério. Isso não é normal, tá? Nós temos que caracterizar o que é normal e o que é anormal. O que é normal, muitas vezes, é patologia. E a hipersensibilidade dental é uma patologia e nós precisamos intervir e divulgar, repassar informações, porque hoje a gente verifica que o paciente está super em busca de melhorar, mas muito deles, né, Mari, não sabe nem o que fazer. Não, exatamente. Bom, Fabiana, a gente tem a participação agora aqui dos nossos ouvintes. A primeira pergunta do Marcelo, ele pergunta quais alimentos acarretam esse envelhecimento bucal. Hoje nós sabemos que a alimentação muito ácida,
tá? Ela é muito importante. Então, por exemplo, um paciente que ele no almoço, ele ingeriu uma salada com limão, ou ele ingeriu um abacaxi, ele não deve acabar de se alimentar e já escovar os dentes. Ele precisa lavar essa boca fluentemente, às vezes até por 2, 3 vezes, e depois escovar seus dentes. Porque aquele ácido, ele vai servir, junto com a escova, como um abrasivo para o dente. Então, nós vamos ter riscos desse esmalte. Se esse paciente tem sensibilidade, vai piorar muito essa hipersensibilidade, tá? Então, lançar mão de alimentos ácidos. Outra informação aí, pegando um gancho nessa pergunta, nós não devemos acordar e escovar os nossos dentes. Isso é um grande erro. Isso não deve de jeito nenhum. Por quê? Porque você ficou durante um período todo noturno com baixa salivação. Então, se você tem refluxo gastroesofágico, que é uma condição hoje muito comum nas pessoas, se você acordar e escovar o dente, você vai estar esfregando ácido gástrico no dente. O ideal é comer primeiro. Se alimentar, deixar aquela saliva tamponar, voltar na condição ideal e depois se alimentar. E depois higienizar normalmente o seu hábito de rotina. Refrigerante é a mesma coisa? Quando toma refrigerante não é bom escovar logo na sequência. Gente, refrigerante a gente nem devia tomar. Eu sou culpado, eu gosto, viu? Mas é olha, outra eu tô também. conseguindo levar pro 0, pelo menos. Que maravilha, que notícia boa! O Ivander também sofre lá em casa, viu? Então, mas aí refrigerante, outra informação assim bastante importante, que nós temos muitos trabalhos hoje disso, a pessoa às vezes sai e ela fica a noite inteira tomando refrigerante. Aquilo ali faz uma acidez oral muito grande. Então você precisa tomar o refrigerante e tomar um pouquinho de água junto. Olha que chato, né? E outras vezes a pessoa também pede assim, uma água com gás com limão. É como se ela tivesse uma condição gástrica com ácido gástrico na cavidade oral. Olha só que interessante o que a Fabi falou agora, né? Antes a orientação era comer, escova o dente em seguida para não ter cárie. Ou do tipo, acorda, já vai escovar o dente. Né? E hoje a gente já tem essas informações que o caminho não é bem esse. Para a gente evitar, então, que tenha essa síndrome do envelhecimento precoce bucal, que tenha esse desgaste, né, dos dentes, esmalte, tudo, tem essas novas orientações para que... E a gente... e outra coisa que eu ia falar também, que você falou do pessoal, né, que é super esportista e gosta de dieta e tal. Não é para a pessoa deixar de ter a dieta. Eu já escutei muitas pessoas falando assim, então eu não vou mais tomar meu shot de limão. Não é isso. Né? As pessoas podem comer, elas devem ter uma alimentação saudável, devem tomar água com limão, mas depois que tem que ter esse cuidado extra. Exatamente, eu acho que a gente nós temos hoje tantas informações, então essas informações elas estão chegando para nos auxiliar a ter melhor qualidade de vida. Então não é, eu brinco sempre com os pacientes, eu atendo muito paciente atleta, então a condição eu posso fazer qualquer coisa, mas eu preciso ter terapias alternativas para poupar os danos. Então, eu tomei meu shot, eu lavo a cavidade oral com água mesmo e tá certo. Eu tô na academia, por que os atletas hoje são a grande preocupação, tá? Porque o paciente, ele já tem uma dieta de alto nível ácido, então você sabe que a gente sabe hoje que nós temos que avaliar até a saliva do paciente, tá? Então é a odontologia muito além dos dentes. Então o paciente que já tem uma saliva ácida, se ele acorda de manhã e toma um suco de laranja, na hora do almoço ele ingere uma salada com limão, à tarde ele vai tomar uma glutamina ou um whey protein. E muitos pacientes, quando eles ingerem um pré-treino, eles não lavam a boca logo em seguida. Então aquilo fica horas na academia maturando na cavidade oral. E aí ele vai fazer exercício físico. Se ele é um paciente apertador e ele não tiver com protetor oral de esporte, que hoje isso é coisa muito importante, ele vai estar fazendo um desgaste altíssimo naquele dente. Você já imagina isso frequentemente? E o que eu acho legal falar também é que quando você fala atleta, às vezes as pessoas que estão nos ouvindo acham que é atleta de alta performance. E não é, né, Fabi? Hoje é considerado atleta pela Academia Esportiva Mundial, pessoas que fazem exercício físico 3 vezes na semana. Já é considerado atleta.
Tá? Então, às vezes, é o que você falou, antigamente para nós atleta era aquela pessoa que só fazia esporte. Vivia para isso. Vivia para isso. Hoje não, 3 vezes por semana você faz esporte, independente do esporte, natação, o que você faça, você é considerado um atleta. E só um gancho aqui, hoje nós sabemos que você que nada, tá? O cloro, ele faz um desgaste altíssimo do esmalte. Tá? Eu não atendi uma paciente que é nadadora e assim, ela tinha sensibilidade muito grande nos dentes. E eu até entrei em contato com a comunidade, né? E o que nós detectamos? Assim, tudo que você perguntava, questionava a paciente, aquela abordagem importante, né? Porque é aquela ativa que a gente quer ter dados para auxiliar, ela não fazia. Mas aí a mãe falou, olha, ela nada todo dia. E quando nós avaliamos o esmalte dela e fotografamos, não tinha mais esmalte. Ai, que dó. Muito nova. Então, não tinha esmalte, mas assim, hipersensibilidade. Então, é outro problema hoje. Nós não temos, infelizmente, como controlar as piscinas, né? Porque a piscina só de ozônio, ela gera contaminação, então a gente tem ali uma contramão de informações. Mas o paciente que nada, ele precisa, a hora que ele sair da piscina, lavar as bocas e lavar todos os dentes, não pôr nada de escova, ou ele deixar aquela garrafinha d'água para fazer a limpeza ali, para aquele cloro sair da cavidade oral. Perfeito. Temos muitas participações aqui. Vamos lá. Olha, a Sula, ela tá perguntando o seguinte: o que causa esse envelhecimento precoce? Como repor as vitaminas dos dentes? O que causa a raiz exposta? Ela fez um montante aí. Olha, como como repor as vitaminas dos dentes? Os dentes não têm uma vitamina direta. Eu falo que se você quer ter um corpo saudável, uma boca saudável, a gente precisa buscar uma alimentação saudável. Então, uma alimentação colorida, uma alimentação rígida. É porque eu não como nada duro porque vai fraturar meus dentes. Nossos dentes foi feito para rasgar, para triturar. Afinal das contas, nós viemos de uma relação de caça. Da selva, então não é um alimento duro que vai fraturar seu dente. Esse dente tem que estar vulnerável à fratura, Sula. E outra importante informação que você falou, raiz exposta. A raiz exposta, ela só acontece se aquele dente está sofrendo trauma. Tá? Então o dente, você viu a raiz exposta, ou você está tendo um excesso de mastigação daquele lado, ou aquele dente está em toque prematuro. O que é toque prematuro? Aquele dente se toca mais que o restante dos dentes da cavidade oral. Tá? Então, busque ajuda, porque raiz exposta, nós precisamos agora deixar isso muito claro. Raiz exposta está relacionado diretamente com perda óssea. E perda óssea, indiretamente, vai ter uma perda dental. E não é isso que nós buscamos hoje. Nós sabemos que nós vamos durar aí, hoje tem literaturas novas falando até 100, 110 anos. Se nós não cuidarmos desse dente, nós vamos ter uma geração implantada. Mas nenhum material restaurador vai suportar o que o dente não aguentou. Nós vamos ter a geração de segunda, terceira geração de implantes. Pois um implante perde, põe um outro perde. Então nós precisamos entender isso. Nosso dente vale ouro e nós precisamos cuidar deles. A próxima participação agora é do William. Ele fala o seguinte: meu filho tem 9 anos e nasceu os 2 dentes de cima da frente com uma mancha branca na parte de baixo do dente. Essa mancha parece ser de nascimento. Então, existe a hipótese de um envelhecimento precoce, mesmo antes do dente definitivo nascer? Então, quantos anos tem? Tem 9 anos. 9 anos. Já é o dente definitivo. Tá? Então, nós precisamos, o dente definitivo, que é o dente permanente, ele nasce ali na cadeia entre 6 e 7 anos. Isso que o William relata, isso aí pode ser uma hipomineralização de esmalte, tá? É uma manchinha branca. Isso hoje é muito fácil o tratamento. Isso não tem nada a ver com envelhecimento bucal precoce. O dente, se ele levar num colega dentista, hoje nós temos tratamento rápido, né, Mari? Fácil, que esse dente vai voltar ao normal muito rápido. Ai, que bom. A Ana Laura tá falando: meu filho tem 5 anos, range os dentes. Nessa idade tenho o que fazer ou tenho que esperar ele ter mais idade? Quando a criança arranja os dentes, nós podemos ter 2 eventos. Ou porque aqueles dentes estão em fase de transição, então a altura oclusal de um e de outro ainda não está ideal, e a própria condição da relação maxilomandibular está buscando conforto. Então ele vai rangendo para buscar a posição de conforto. Tá? Mas a gente precisa avaliar se é só isso, tá? Hoje nós
estamos com muitos casos de criança, eu não atendo criança, mas a gente vê em todo o congresso abordando isso. As crianças estão vivendo um nível de ansiedade tão alto, né? E estresse, que eles estão arranjando muito dente. Então, seria ideal ela procurar informação, tá? Porque se for uma força excessiva, precisa fazer algum tratamento, colocar uma placa. Hoje nós temos várias terapias em criança, nós temos pista, nós temos várias opções para corrigir isso, mas precisa sim fazer exame radiográfico. E eu acho que o segredo é esse, tudo a gente precisa entender a causa daquilo e a origem para tratar. Agora a próxima pergunta do Guilherme, ele gostaria de saber se a DTM ou bruxismo podem causar zumbido no ouvido. DTM é uma disfunção da articulação temporomandibular. Se você já tem um diagnóstico de DTM, então quer dizer que nós já temos um processo patológico. A articulação já sofreu um colapso e ela precisa ser tratada, por isso a disfunção. Porque senão ela seria uma articulação temporomandibular, que é uma condição normal. E a DTM é a articulação. Se você não tratar o bruxismo, ele vai ter várias etapas, tá? Então, nós temos primeiro desconforto faciais, o paciente de vez em quando relata que está tendo dores na articulação. Depois ele acorda frequentemente com aquela articulação muito dolorida. Depois ele começa a ter cefaleia tensional, dores crânio-cervicais e eu falo sempre que ali uma fase já severa é o zumbido. Tá? Então ele precisa tratar. Hoje nós temos muitas terapias para zumbido. Zumbido é um desconforto muito grande. As pessoas que têm sinalizam assim, diz que está mais alto e se queixam muito. Então, se você ainda está com zumbido leve, procura tratamento, porque às vezes nós podemos não desaparecer com esse zumbido, tá? Mas nós podemos estabilizá-lo para que ele permaneça dessa maneira. A pergunta interessante do Eduardo, que vai, na verdade, contra o que ele está pensando, e eu acho legal para a gente poder explicar isso para os nossos ouvintes. Ele pergunta o seguinte: o fato desse envelhecimento se dá mais em razão do avanço da tecnologia para detectar o referido sintoma ou em razão dos hábitos alimentares não tão saudáveis quanto antigamente? E, na verdade, é o contrário, né? Se você puder explicar isso, porque eu acho que, às vezes, quando a gente fala da síndrome do envelhecimento precoce bucal, as pessoas acham que é porque as pessoas não estão se alimentando bem, ou porque as pessoas não têm hábitos saudáveis, e, na verdade, não é bem assim, né? Exatamente. Assim, importante nós falarmos aí pro Eduardo. Eduardo, excelente a sua pergunta, tá? E eu acho que, às vezes, nós temos muitos ouvintes com a mesma dúvida, e é importante sempre nós... Hoje, eu falo sempre para todos os amigos que nossos olhos veem o que eles estão treinados a visualizar. Isso aí. Então, antigamente, a pessoa, você imagina aí, Eduardo, a sua geração bem anterior, eu lembro dos pacientes, meu avô com 70 anos, era muito comum eles utilizarem a prótese total, que é a dentadura. Hoje, com 70 anos, os pacientes estão com dentes muito bem. Então, nós sinalizamos aquela relação de tentar entender o paciente e promover saúde para aquele dente. Então, alimentação, não é porque nós não estamos mais alimentando saudável, é porque nós temos hoje vários fatores que não existiam antigamente. Eu falo sempre, Eduardo, todo mundo tem aquele momento de estresse. Quando você foi andar de bicicleta a primeira vez, e o estresse? Então, não é hoje que o estresse acontece, é que hoje nós temos uma vida tão atribulada que nós estamos tendo uma carga de estresse e isso está remetendo na cavidade oral. Tá? Mas não tem a ver porque se alimentava. Hoje nós nos alimentamos muito melhor, tá? Ou nós falamos assim, mas antigamente nós dormíamos muito melhor. Tá? E o que às vezes a gente percebe hoje com o envelhecimento bucal precoce é que nós estamos vivendo um momento que os pacientes estão se medicando demais. E essa medicação tem relação direta com envelhecimento oral, tá? Hoje nós temos muitos que tomam anfetamina, tá? Que é o Concerta, que é o Vivance. Ele nos deixa muito mais calmo, isso é verdade, mas ele faz um déficit de saliva muito grande. A famosa boca seca. Boca seca, tá? O paciente tem hipossalivação, o paciente tem xerostomia. Então, hoje nós temos pacientes utilizando saliva artificial.
Então, quando você fala isso para um paciente no consultório, ele fala, não, mas eu não faço nada. Não, é a questão nós mudamos os nossos hábitos, mas muitos dos hábitos que nós mudamos, eles estão nos fazendo muito bem. Tanto que nós falávamos envelhecimento antigamente com 70 anos, hoje nós estamos falando envelhecimento com 90 anos, a gente tem paciente com 90 anos com uma condição de qualidade de vida excelente. Então, o que antes o dente foi feito para durar 70 anos, hoje ele está sendo para durar 110. Então, esses 30 anos aí é o momento da gente cuidar. Então, não é que nós não estamos cuidando, ao contrário, hoje nós temos muitos trabalhos que nos induzem a cuidar da melhor maneira possível. A grande preocupação é a maneira que nós estamos cuidando, né, Mari? Com certeza. Muito bem, perfeito. Estamos aqui hoje no 96 Mais Saúde recebendo a doutora Fabiane Bastazini, ela que é dentista, falando sobre a síndrome do envelhecimento precoce dental. Nós vamos fazer um rápido intervalo e daqui a pouquinho já voltamos com 96 Mais Saúde. 96 Mais Saúde. Volta já. Você está ouvindo 96 Mais Saúde. Oferecimento Sicredi, gente que coopera, cresce. Abra já sua conta. A 96 FM apresenta o melhor remédio para a memória. Apresentamos Túnel do Tempo 96. Os grandes sons dos anos 60, 70, 80 e 90 em doses cavalares para você passar bem. No Túnel do Tempo, você ainda mata saudades das aberturas de séries, desenhos e jingles clássicos. Versões e remixes especiais e o Túnel Top Mix, com as melhores do passado, mixadas pelos DJs. Túnel do Tempo, vou falar a verdade, só tem coisa velha mesmo. Túnel do Tempo, de segunda a sábado, às 8 da manhã. 96. A 96 é a mais ouvida em todo lugar. A número 1 do meio rádio. Músicas, prêmios, entretenimento. Uhul, demais! A 96 FM é bem melhor. Não é à toa que por onde você anda tem gente ouvindo a 96. Olha ali, olha aqui. Olha no carro do lado. A gente faz tudo por você. Já sabe, né? Quer ouvir a melhor música, ganhar os melhores prêmios e interagir de verdade? Fique na 96. Tudo o que você quer está aqui. Você está ouvindo 96 Mais Saúde. Estamos de volta no 96 Mais Saúde, recebendo hoje nos estúdios da 96 a doutora Fabiane Santos Bastazini, ela que é dentista, e estamos falando sobre a síndrome do envelhecimento precoce dental. Aproveito para convidar vocês para mandarem suas dúvidas pelo 991239696, que a doutora Fabiane está respondendo ao vivo aqui, e quem mandar sua pergunta vai estar concorrendo ao sorteio de 2 pizzas da pizzaria Montazoli ao final do programa. Vamos voltar então às perguntas dos nossos ouvintes. A Marta, ela está perguntando o seguinte: qual o melhor tipo de creme dental? E eu queria aproveitar essa pergunta para a gente entrar um pouquinho aí no mundo das pastas de dente, que existem muitos tipos. Acredito que quem vai no supermercado, vai nas farmácias, fica meio perdido e muitas vezes acaba sendo atraído aí pelas embalagens, principalmente quando fala pasta de dente clareadora. Exatamente, Mari. Você sabe que hoje, quando nós vamos ao mercado, nós ficamos perdidos naquelas gôndolas, porque a oferta, ela é muito grande. Então, não existe um creme dental ideal para toda a família. Hoje, nós fazemos teste de saliva. A saliva, ela tem relação direta com o creme dental que você vai utilizar. Aí o pessoal pode falar, mas eu não tenho condição de fazer o teste de saliva, eu não conheço quem faça. Hoje os dentistas fazem, você faz também, né, Mari? Os dentistas fazem, por quê? Porque hoje um teste de saliva, ele é importante até para você escolher o material que você vai reabilitar aquele paciente. Até o tipo de resina que você vai escolher, ele tem de relação direta com a saliva. E o creme dental, exatamente igual. Então, hoje, quando você for comprar um creme dental, não se iluda com as embalagens maravilhosas, coloridas, ou com as blogueiras falando para passar carvão no dente, tá? Eu falo que o creme dental hoje, por isso que ele é importante que o seu dentista, gente, hoje 100% dos dentistas instruem seu paciente em relação ao creme dental, tá? Porque ele sabe exatamente
o tipo de material restaurador que você tem. Se você tem cerâmica na boca, você não pode utilizar qualquer creme dental, você vai riscar todo esse vidro. E se você também tem dentes naturais, você também vai riscar igual o vidro de uma mesa. A partir do momento que você riscou, ele nunca mais vai ser o mesmo no sentido de brilho, ele vai pigmentar a mancha muito mais rápido. Então eu falo sempre, eu vi um creme dental com proposta clareadora. Foge. Correndo, tá? Exatamente. Por quê? Porque não existe nenhum... O clareamento, ele acontece de dentro para fora. Então, quando você vê um creme dental clareador e você acredita que ele vai clarear seus dentes, não, ele tem um produto que ele vai atuar superficialmente no dente, desmineralizando aquele dente. Se você ficar com a boca entreaberta alguns minutos, sem deixar aí a saliva, você já vai ter um dente mais claro, porque o dente vai desidratar. E esse processo de desidratação, ele deixa o dente mais claro. Então, creme dental com dessensibilizante, também não compre. Ah, você quando for comprar, lembra de mim, lembra aqui do programa, porque esse creme dental ele vai mascarar um problema e muitas vezes quando você for atrás para resolver esse problema, às vezes já é tarde demais, nós já temos uma perda óssea muito grande. Então eu tenho meus dentes sensíveis, eu escovo os dentes, sinto uma sensibilidade. Às vezes paciente que anda de moto relata o desconforto, procure auxílio, procure ajuda. Hoje o tratamento para isso é muito fácil. Então creme dental, escolher creme dental que tenha o mínimo de informações de promessa. Gente, eu falo que é promessa. Você lê uma caixa de creme dental, a função dele é limpeza, clareamento, tratamento de hipersensibilidade, deixa isso tudo pro dentista, tá? Não cabe a um creme dental oferecer esse tipo de tratamento ou esse tipo de milagre, porque eu falo que é milagre, tá, gente? Não existe. E as crianças, cuidado as mamães que utilizam creme dental com flúor, que aquela criança ingere, porque isso vai ter muitas vezes fatores muito sérios para aquele dente permanente que vai chegar à cavidade oral. Então, é porque é tal marca, nós não vamos falar em marca aqui, mas tem um gosto bom, mas a criança não sabe de nada, a criança está ali para aceitar o que você oferece a ela. Então, se você conseguir, ofereça creme dentais até uma certa idade, de uma maneira bastante supervisionada. Eu falo que assim, a criança que vai ingerir, vai escovar, os pais que vão escovar os dentes das crianças, principalmente bebês como as minhas, eu sempre oriento, né? É bem pouquinho, é como se fosse metade de um grãozinho de arroz. O cheirinho da pasta já é o suficiente. Exato. Se não vai ser você que vai escovar o dente do seu filho, é melhor que escovar, que seja com uma pasta de dente sem flúor, né? Se for mandar, por exemplo, para a escola, para creche, a pasta de dente, garante, usa sem flúor e em casa com flúor, mas de forma bem supervisionada. E aí, aproveitando, tem uma ouvinte aqui que ela quer saber em relação ao creme dental, com flúor ou sem flúor, o que você indica? Com flúor, com certeza. Esse mito que está chegando agora, nós temos aí praticamente uns 2 anos de muitas informações chegando sobre creme dental sem flúor. Não, tem vários trabalhos hoje da Academia Americana relatando que o flúor é fundamental. Hoje nós conseguimos extinguir em grande número a cárie. E o flúor é o verdadeiro exterminador de tudo isso. Então, se for supervisionado, tá, precisa ter flúor, principalmente para adultos. Tá? Adulto precisa de flúor. A concentração que se tem ali, ela é toda já calculada matematicamente de uma maneira que não vai fazer mal. Tá? Então, mesmo que eu preciso de um creme, de uma coisa mais natural, mas precisa ter flúor. Tá? Esse flúor vai fazer falta para essa estrutura dentária. Lembra nossa colega aí que perguntou sobre a vitamina do dente? O flúor é uma vitamina para o dente. Tá? Uma proteção. Uma proteção. E eu falo que a gente tem que buscar o creme dental, que é o que você falou, é como se fosse uma proteção para o dente. Para ficar bem fácil para o paciente entender, eu falo do filtro solar. Quando você sai, a gente sabe hoje em dia que mesmo que não for se expor ao sol, a gente tem que passar o filtro solar no rosto, no braço, enfim. O creme dental é a mesma função, ele tem que proteger o nosso esmalte. Você usando uma pasta de dente clareadora, branqueadora, na verdade. Não, é branqueadora que eles falam, né? Você vai, na verdade, no caminho oposto do que era para a pasta de dente fazer. A pasta de dente tem que proteger o esmalte, tem que proteger a sua saúde bucal. E a pasta de dente branqueadora, não.
Ela vai acabar aí até muitas vezes desgastando o esmalte, Danificando, né? danificando, e é como é o que você falou, é esse vidrinho que você tá lá friccionando no seu dente. E aí entra naquele ciclo, o paciente ele tem sensibilidade, aí quer usar pasta de dente branqueadora, e aí é um apertador, e aí é isso, aí faz academia, aí toma um shot de limão e come a saladinha com vinagre. Exatamente. Ele tem um refluxo gastroesofágico. Eu falo que é sempre um pacote. Quando você começa uma anamnese com busca ativa desse paciente, você vai buscando aquelas informações de maneira ativa. Em 10 minutos, esse paciente é incrível. Ele te fornece todas as informações que você precisava para auxiliá-lo no tratamento. Então, eu falo sempre, o creme dental. A gente tem visto hoje, algo que a gente até colocou isso no congresso ano passado, de várias pessoas, blogueiras direto, eu recebo isso no meu Instagram, pega o carvão, passa, faz uma forma lá em casa. Uma misturinha. Pasta, gente, né? Bem caseira. Não faz isso não dá certo, tá? Isso, nós precisamos entender que isso vai fazer mais mal do que bem pro esmalte. E independente do esmalte, tá? Então, nós precisamos entender, envelhecimento, nós estamos hoje, às vezes, com tantas informações, que a gente mesmo, às vezes, acaba envelhecendo o nosso dente por alguma mudança ali desnecessária. Muito bem, agora a participação do Jonathan. O Jonathan tem 32 anos. Ele fala o seguinte: o dente do siso número 48 às vezes inflama e ele tem que tomar antibióticos para desinflamar, e aí fica normal. Então a pergunta é se há necessidade de extrair esse dente. Ele pergunta se vai dar problema futuramente se ele não remover. Disseram que ele tem que tirar o dente em 3 partes, seriam 3 cirurgias diferentes, e como ele não gosta de cirurgia, ele deixou quieto o problema. Ele também fala que ele range os dentes quando ele está nervoso. Ele pergunta se isso é bruxismo. Vamos lá, Jonathan. Olha, essas perguntas suas aí é bastante interessante. Então, olha, primeiramente, para nós avaliarmos hoje se há necessidade de remover um dente, de extrair um dente, nós precisamos de exames específicos. Hoje não é nem mais a panorâmica, é a tomografia computadorizada, que é um exame hoje que vai avaliar qual que é o comportamento desse dente dentro da tábua óssea, dentro do seu osso. Essa inflamação, ela pode estar acontecendo porque quando esse dente, nós precisamos entender, esse dente deve estar recém-erupcionado. Então, quando ele está ali exposto à cavidade oral, às vezes nós temos uma pele que cobre esse dente, que chama capuz pericoronário. E aí entra o alimento ali e impacta, e aquilo gera o quê? Uma dor, um processo inflamatório, e às vezes você removendo aquela pele, né, aquele tecido ali a maior que tem, você resolve o seu problema, tá? E eu não conheço qualquer cirurgia, eu sou especialista em cirurgia, que no dente não seja removido de uma única vez. Tá? Não existe isso. Eu acho que ele entendeu errado, que o vai dente, ser dividido em 3 partes, né? Isso, se for mandíbula, a mandíbula é um osso muito duro. Então, hoje, já é sabido que a gente não deve fazer força, porque nós tivemos aí por um período grande, muitos casos relatados de fratura de mandíbula por extração de siso. O dentista fazia tanta força que acabava fraturando a mandíbula. Então, hoje, nós seccionamos aqueles dentes de uma maneira muito rápida, e isso auxilia que o dente saia muito mais fácil. Eu falo muito isso, sabe que assim, conversa de amigos ou até com pacientes, assim, as pessoas falam assim, ai, porque meu dente teve que ser dividido em 2, 3 partes. Eu falo, ainda bem. Exato. Ainda bem que dividiu, porque se fosse tirado inteiro, ia ser muito pior o pós-operatório, às vezes o esforço em relação à mandíbula. Então eu falo, é normal isso, ter que dividir, é que as pessoas ficam assustadas, né, de escutar isso. E hoje é uma vantagem, que antigamente eu faço cirurgia desde 98, isso não existia. Então hoje, quando você fragmenta um dente ali em 3, é muito rápida a cirurgia. Então o tempo clínico sendo menor, o paciente tem um pós-operatório ali muito tranquilo, melhor, né? Ó, a Paula está perguntando o seguinte: uso plaquinha à noite devido a apertar os dentes, mas tenho notado que estou apertando inconsciente durante o dia. E olha que legal, pelo menos ela tem a percepção que ela está apertando de dia, porque muitas vezes as pessoas acabam nem percebendo que tem esse hábito, né? Aí ela fala, a plaquinha age apenas na consequência? É necessário outro tratamento? Paula, interessante. Você já tinha um bruxismo do sono e agora você desenvolveu o bruxismo em vigília. Isso hoje tem sido muito comum, tá? Então você teve algum efeito ali, algum estresse maior que desenvolveu o bruxismo em vigília. Hoje nós precisamos entender
o grau desse bruxismo, tá? Mas é muito legal que é o que você falou, ela já entendeu que ela tem esse hábito diurno, né? Então, nós temos hoje várias terapias associadas, tá? Tem paciente que nós, entre aspas, por um tempo transitório, instalamos, né? A odontologia hoje determina isso, né, Mari? Instalar uma placa de dia, tá? Para aquele paciente chegar no alívio. Então, ela vai perceber, naquele momento, eu vou fazer um esporte, eu vou mexer no computador, é uma área que eu vou ter uma demanda de estresse, e aí ele coloca a placa, né? E agora é importante também, nós temos hoje terapia com toxina botulínica, tá? Mas assim, a toxina botulínica hoje é uma coisa importante para nós abordarmos aqui, ela não é tratamento para bruxismo, tá? O botox, ele não vai travar a musculatura, ele só vai evitar que aquela musculatura tenha tanta força de contração. Tá? E aquele aplicativo Desencoste Seus Dentes? Exatamente, é uma excelente opção. Eu falo sempre para os pacientes, Paula, aí você vai instalar esse aplicativo, que é de um amigo meu, gratuito, do Garaiani, é um aplicativo mais instalado hoje no mundo, quer dizer que o mundo inteiro está apertando os dentes, e ele tem ali micros alarmes, que ele te ajuda a ver se você está apertando. Se você diagnosticar mesmo com um aperto, aí você precisa procurar tratamento, tá? Nós temos várias terapias hoje para isso, mas você vai falar para mim se é um tratamento. A placa, eu falo sempre para o paciente que a placa é para os dentes como o capacete é para uma cabeça do motoqueiro. Ele apenas vai proteger aquele dente de um trauma, mas ele não vai tratar. A placa não é tratamento. Tratamento tem outras terapias associadas. Então, se avalie, instale esse aplicativo, que é muito legal. Uma outra dica que eu costumo dar para os meus pacientes também, que eu acho legal, é que eu percebo assim, né? As pessoas que falam que estão apertando é geralmente dirigindo, ou quando estão no computador ou no celular, ou na academia. Então, assim, na academia a gente falou sobre a placa protetora bucal de esporte. Quando a pessoa está dirigindo, para os meus pacientes eu falo para pegarem uma fitinha e amarrar no volante do carro. Toda vez que está dirigindo e está segurando o volante do carro, vai sentir a fita amarrada, o nozinho. Então vai sempre lembrar que precisa desencostar os dentes. No celular, tem capinha do celular, faz uma marquinha com um esmalte ou com uma caneta, daquelas canetas de CD, qualquer coisa. Toda vez que você pegar o celular na mão, você olhar para aquele pontinho, você vai perceber se você está apertando ou não. Desencoste seus dentes. Desencosta os dentes. Então, são esses gatilhos que a gente tem que ter durante o dia. Tá se olhando no espelho, tá penteando o cabelo, deixa lá um post-it, desencoste os dentes. Então, isso daí é hábito que as pessoas adquiriram e que precisam melhorar esse hábito. Que aí sim vai melhorar a dor, enfim, e vai evitar com que aconteça o que a gente está falando, que é a síndrome do envelhecimento precoce bucal. Sim, porque é engraçado que as pessoas hoje acham que é normal ficar com os dentes em toque. Os dentes têm que ficar desencostados. Por exemplo, quem está nos ouvindo agora, tá com os dentes encostados? Então desencosta, não é isso? É exatamente isso. Estou fazendo, desencoste seus dentes, desencoste seus dentes. E isso é um hábito que se torna rotineiro, né? Isso aí. E essa próxima pergunta também é sobre isso. A Raquel, ela fala que a filha dela rangia muitos dentes quando dormia. Depois de algum tempo parou, mas logo na sequência voltou de novo. Então o que pode ser? Olha, Raquel, o ranger os dentes, ele está muito relacionado à condição de estresse, tá? Então, às vezes ela tinha uma relação, estava estressada, depois desestressou, vamos dizer assim, e depois voltou com o hábito. Pode ser até que ela nem parou esse hábito, ela reduziu a força desse apertamento, tá? Mas é importante nós sempre... Cada caso é um caso. Eu falo que é muito importante nós avaliarmos aquele paciente. O dentista, procure o seu dentista para que ele te auxilie, para fechar um diagnóstico, porque não existe. Para falar a verdade, é muito difícil nós vermos um paciente que para com o hábito sem qualquer tratamento, não é, Maria? Exatamente. Ele precisa de tratamento, então ele precisa, ou porque ele teve uma fratura de restauração e o dente ficou baixo, então ele está procurando ali um conforto. Então nós precisamos sempre, o dentista vai avaliar para que ele atue da melhor maneira possível, para que aqueles dentes não, entre aspas, paguem o preço de um problema não resolvido. Temos a pergunta aqui de um outro ouvinte, que ele fala o seguinte, tem vários parágrafos aí pra gente conversar também. Ele fala o seguinte: tenho dentes fracos que dizem que foram os antibióticos e remédios que usaram na adolescência e durante a fase da infância dele.
Os dentes lascam com muita facilidade e já teve muitos tratamentos de canais e na pandemia acabou perdendo um dente por ter quebrado ao meio. Ele está prestes a fazer a bariátrica. Mais uma coisinha aí que a gente vai ter que conversar sobre isso. Estou muito preocupado com os dentes. O que posso fazer para não deixá-los mais fracos ainda? Nome dele? Não falou o nome. Bom, então vamos lá. Esse ouvinte que mandou a pergunta para nós, nós sabemos que o antibiótico, ele não tem relação direta de enfraquecimento dentário. É um mito muito grande. É muito grande. O que acontece é o seguinte, as mães, eu também, viu, gente, a Mari com certeza também, nós já também acreditamos nisso um dia, tá? A mãe ou a pessoa que toma o antibiótico na fase inicial, que é uma fase de infância, eles são açucarados. E a ingesta daquele antibiótico, que mãe que vai acordar para escovar os dentes. Então aquele açúcar fica ali durante a cavidade oral, mudando toda a capacidade de tampão da saliva e muitas vezes cavita o dente. Então ele já faz o início de cavitação ali. Então isso pode gerar frequentemente, tá? Enfraquecimento da estrutura dentária. Agora, hoje nós sabemos que os pacientes bariátricos, eles têm problemas seríssimos com os dentes, tá? Pós-bariátrico, a Academia Americana hoje fala que os pacientes bariátricos, praticamente 94% desenvolve refluxo gastroesofágico. E esse ácido que era para ficar armazenado no lugar certo, tá? Ele vai para a boca. Então ele sai da loja que ele teria que ficar e vai para a cavidade oral. E esse refluxo vai ainda deixar os seus dentes muito mais vulneráveis à fratura. Tá? Então, e outra coisa que você me falou, relatou aqui para nós, que esse dente é enfraquecido. Mas para esse dente ter fraturado, ele tem que ter um ponto gatilho para ele ter fraturado. Ou uma força excessiva, ou algum trauma. O antibiótico que você está relatando lá inicialmente, ele não tem o poder de fratura, tá? Concorda, né, Mari? Com certeza. Então, cuidado. Eu acho que você precisa procurar um dentista antes de fazer a sua bariátrica, para que ele te oriente, para você fazer toda a condição já de preparo desses dentes, para a hora que esse refluxo gastroesofágico chegar na sua cavidade oral, esses dentes já tá, entre aspas, mais protegido e menos vulnerável à fratura. Inclusive, existem pastas de dente indicadas para pacientes que fizeram bariátrica. Pós-bariátrica, exatamente. Então, não é você ir na prateleira do mercado ou da farmácia e comprar a pasta de dente que você achar que está mais bonita a embalagem. É uma pasta de dente específica para quem fez cirurgia bariátrica. Exatamente. Então, hoje o número de bariátricos, ele cresceu muito. Tá? Eu acho que é uma cirurgia que ela muda a vida da pessoa, mas esse paciente, ele precisa estar monitorado com o dentista para que ele não tenha fatores reversíveis. Hoje os pacientes bariátricos pós-bariátrico que eu atendo, eles têm grande perda dentária, mas assim, é assustador, tá? Então não é só perda de esmalte, é perda do elemento todo. E uma coisa que você falou também, Fabi, não é só o elemento dentário, é também as restaurações. Não sei se acontece com você, mas assim, a gente que faz a dentística, né, com isolamento, usando o adesivo, os pacientes também têm, devido à cavidade bucal, ao ácido que está na cavidade, então realmente tem que ter um cuidado muito específico. Exato, e muito de pertinho. Você imagina, nenhum material vai suportar aquele ácido gástrico ali que tem a tripsina, tá? E a pepsina que ficam ali na cavidade oral, que são enzimas gástricas, tá? Elas não são enzimas orais. Então elas vão degradar aquele esmalte de uma maneira severa. Então nós precisamos, os bariátricos, muito cuidado com isso. Você ainda que vai passar por isso, ainda tem a chance de passar por um dentista que entende do assunto para poder preparar e evitar com que tudo isso ocorra. Nós temos hoje dentistas que atuam nessa área, tá? Porque para auxiliar esse paciente. Então, nós precisamos aí que os bariátricos que estiverem ouvindo procurem tratamento, tá? Se você ainda não tem uma queixa, a gente precisa hoje, a gente pede para o paciente pós-bariátrico uma pH-metria, tá? Para ver qual que é o nível desse refluxo, uma endoscopia. Hoje o dentista pode pedir esse exame, pode e deve quando o paciente é bariátrico, porque às vezes o dentista vai iniciar uma reabilitação de dentística, se ele não utilizar o material certo, todas as restaurações não vão ter vida útil longa. E aí nós vamos ter problema, né?
Fabiana, agora tem uma pergunta da Lília. Ela está falando bastante sobre pasta, né? Sobre os tipos de pasta, o que deve ser utilizado ou não. E ela pergunta se as pastas multicoloridas, tipo branca e azul ou branca e verde, se têm eficácia. Nenhuma. Isso é marketing. Olha. Isso é marketing, isso é indústria, né, gente? A indústria, ela quer nos conquistar de qualquer maneira. Se podia, eu falei que daqui a pouco vai ter brilho, glitter. Aliás, já tem umas, né? Já então, tem. Para adulto? É. Então, lá. Você sabe que glitter não, mas um dia chegou uma paciente tem uma pasta de dente que tem um quadradinho verdinho nela, que ela é como se fosse tipo mais refrescante, assim. E aí uma paciente chegou com um monte de verdinho meio que por baixo da gengiva. E eu olhava para aquilo e falava assim, gente, o que é isso? A hora que eu pensei a sonda para ver, era esses quadradinhos da pasta de dente que entrou embaixo da gengiva do paciente. Falando nisso em pasta de dente, nós estávamos viajando e nos Estados Unidos a quantidade de pasta de dente é absurda, dá vontade de comprar tudo. É muita opção. Então, é muita opção. Então, ó, não tem nenhuma efetividade, tá? Creme dental, que se você for compra aquele branquinho, que não tem cor nenhuma, que não tem promessa milagrosa que vai clarear, vai tirar a sensibilidade, vai fazer seu dente ficar ultra bright. O mais básico é sempre o melhor. Perfeito, muito bem. Quer fazer mais alguma última pergunta, Mari? Dá tempo de mais uma? Aqui tem mais uma pergunta da Lilian, que ela pergunta de creme dental de marcas infantis. Qual que você indica? Olha, Lilian, creme dentais infantil, nós temos hoje uma gama no mercado, tá? Mas é sempre buscar creme dentais que tenham proposta com um flúor 1100 ppm, é uma excelente indicação, tá? Na própria embalagem tá informando isso, pra gente não ter aquém ou a menos ou a mais ali, aquém ou além de flúor, porque isso não vai fazer bem pra criança. Colocar uma gotinha ao mínimo possível. Esse creme dental precisa ser supervisionado, não deixar a criança estar com ele ali na mãozinha dela, porque pra ela aquilo ali é uma delícia. E com certeza, se você tiver essa nomenclatura pra compra, você vai ter sucesso na escovação. Perfeito, muito bem. Então, dessa maneira, nós chegamos ao final da nossa entrevista. Antes de encerrar, nós vamos aos sorteados do dia. Então, a primeira sorteada é a Ana Garcia e o Jonathan Silva. Então, cada um vai ganhar uma pizza da Pizzaria Montazoli. Parabéns a Ana Garcia e Jonathan Silva. A produção vai entrar em contato com vocês. E dessa maneira, então, nós encerramos o programa de hoje. Lembrando que o programa ele está salvo nas redes sociais da 96 FM e do Jornal da Cidade e também no nosso canal do Spotify, que é o 96 Mais Saúde. Gostaria de agradecer a participação de todos os ouvintes, todos os internautas, vocês que mandaram suas perguntas. E, Fabiane, obrigado. Foi um prazer recebê-la aqui no 96 Mais Saúde. Eu que agradeço, foi um privilégio estar aqui e nós juntos aí informar a população para que nós tenhamos sempre uma condição de saúde melhor, uma odontologia numa nova era, uma odontologia muito mais aí abrangente para as pessoas. Fabi, para quem quiser saber mais sobre esses assuntos, onde as pessoas podem te encontrar? Você tem rede social, Instagram? O Instagram, doutora Fabi Bastazini. Na Facebook também, e nós temos a Clínica Visage já há 25 anos, então quem precisar de alguma coisa pode mandar pergunta. Eu recebo diariamente muitas perguntas, às vezes eu não respondo no dia, mas assim que pode, é que eu tô ali, eu consigo responder e dar um feedback. Perfeito, muito bem. O programa vai ficando por aqui, esperamos vocês na semana que vem. Tchau. Até o próximo programa. Você ouviu 96 Mais Saúde. Oferecimento Sicredi, gente que coopera, cresce. Abra já sua conta. Taylor Swift, Wiz Khalifa, Nicki Minaj, Jason Derulo, all the hits. Here. 96 FM, Bauru, Brasil. Hora Extra. Oferecimento Goiabeça, as melhores carnes e tudo para o seu churrasco. Nossa Senhora de Fátima, 1380. Começa agora Hora Extra.